Olá, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo? Sim, aqui fala o Nestor. Eu sou analista comportamental e corporal certificado pelo Instituto Corpo Explica. E hoje vamos falar sobre outra aula muito boa. Tomara que você consiga tirar muito proveito. Essa aula vai ser sobre o medo da falta. Será que eu tenho muito medo de que falte aqui no presente, lá no futuro, por causa de que já faltou lá no passado? Então, hoje vamos falar bastante sobre a dinâmica de escassez. Então, vamos compartilhar a tela aqui, como para você ir vendo nossos slides aqui, a dinâmica de escassez. Por que que eu tenho a dinâmica de escassez? Olha só que interessante esse primeiro slide que a gente acaba vendo aqui. Medo da falta, medo da dinâmica de escassez. Será que eu estou constantemente, de forma consciente ou de forma inconsciente, com medo de que falte? Será que eu tenho muito medo de faltar? Então, vamos analisar o primeiro slide aqui, que a gente consegue ver que existem pessoas que, por medo da falta, têm medo de se arriscar. Se eu me arriscar, eu posso perder tudo aquilo que eu consegui. Medo de faltar em sentido econômico, e isso faz com que ela consiga colocar isso na mente constantemente, que vai faltar, vai faltar, vai faltar, sabe por quê? Porque lá atrás faltou. Somente funciona nessa mentalidade essa pessoa. Estabelece como se fosse uma régua, né? Que tem que faltar porque já lá no passado faltou. É, e o medo de faltar muitas vezes, como está escrito aqui no slide, muitas vezes faz com que a pessoa viva mal e nunca se permita algo que possa parecer luxuoso, é, porque sente que não pertence a ela ter essa opção, esse presente, essa condição nova, né? Então, um dia esse dinheiro pode ser que acabe faltando, por isso eu prefiro não gastar, não investir. Pode ser que falte novamente. Então, vai fazer falta lá na frente, vai fazer falta aqui no presente, porque já fez falta lá no passado. Então, não me permito comprar, adquirir ou até experimentar esse novo produto, novo serviço. Por isso que é interessante que a mudança pessoal começa dentro da própria pessoa. A gente acaba estando programado de forma negativa. Por quê? Porque algum dia faltou. Algum dia, de verdade, a gente sentiu falta e ninguém nos consolou, ninguém nos orientou com respeito a isso. O que normalmente ocorre lá na infância. Filhos de pais que tiveram muita dificuldade, que gastam ou, infelizmente, passaram por muita necessidade, sim, sofreram com medo da falta e faz com que a gente se pensa, nunca quero passar por aquilo que meu pai passou. Viu que às vezes tem pais que falam, ah, você tem a vida ganha. No meu tempo, na minha época, era assim, era assim, era assim, era assim. Infelizmente, muitos pais acham que estão educando os filhos, mas quando fazem isso, amedrontam os filhos. E pode ser que o filho nunca precisou, nunca faltou para o filho, mas como para o pai faltou ou para a mãe faltou, pode ser que esse filho acabe sentindo medo de que falte para ele. Tá bom? É bem interessante analisar isso porque a gente pode carregar um medo que não é nosso, o medo que é dos nossos pais, dos nossos avós. Então, é bem interessante analisar se é essa sua questão. Analisa, será que eu tenho medo de que falte? Será que nunca faltou para mim, mas como faltou para meus pais, e eles me amedrontaram, colocaram esse medo em mim, faz com que eu sinta que pode ser que falte. É, e essas lembranças podem vir lá do passado. Se você tem lembranças de seu passado, escassez, pode trazer para seu presente essa sensação negativa de que pode faltar aqui, porque lá atrás faltou.
E isso a gente acaba carregando para o resto da vida. Viver o presente com referência do passado não é bom, gente. A gente acaba sentindo medo constantemente, porque pode ser que esse medo, alguém colocou isso na sua vida e você não consegue se desfazer disso, por mais que a gente está vivendo em outro ambiente, em outras condições. Seu passado não pode ser referência para seu futuro. Novamente, escrevemos isso. Seu passado não pode ser referência para seu futuro. Por quê? Porque meu passado já passou. Eu não posso viver com referência no passado, porque no presente eu tenho controle, eu tenho autonomia. Como a gente acaba se livrando do passado de escassez ou esse passado que faltou? Então, se libertar disso não vai ser fácil, mas é possível sim. A gente tem que apagar essas lembranças do passado e tentar cicatrizar e curar essas feridas do passado. Se libertar de verdade desse padrão de escassez e mágoas. Para seguir em frente de verdade, é necessário se esvaziar de tudo aquilo que me lembra essa sensação de peso, de carga, de responsabilidade que às vezes não era minha, para então poder encontrar a verdadeira felicidade hoje como empreendedor, como esposo, como esposa, como filho. Caso contrário, essa lembrança sempre vai acabar voltando, tá? Então é muito importante que a gente acabe largando os pesos do passado para conseguir fazer nossa história aqui no presente ou no futuro. E investir no presente para colher no futuro. É bem interessante analisar essa situação, porque se a gente não se programa, não se organiza, essas dores vão acabar me atormentando o resto da vida, como pode ser que aconteceu com o nosso antepassado, com o pessoal de lá atrás. Então, se para eles faltou, eles têm muito medo de que volte a faltar, e eles também colocaram esse medo na gente. Então, existem dores ocultas dentro de nós que vivem nos atormentando. É uma voz interior que acaba gritando na nossa mente. Existe algo que por mais que a gente tenta não absorver, não viver isso, essa voz acaba voltando, tá? E essa voz acaba te atormentando. Pode te atrapalhar financeiramente, emocionalmente, familiarmente. Entende? Tem te aprisionado por muito tempo essa voz que vai faltar, vai ter necessidades se a gente não vai conseguir suprir. É, mas nesse momento é preciso manter a calma, controlar essa voz. A pergunta é: essa voz que eu acabo ouvindo é minha ou é de mais alguém? Para cicatrizar essas feridas, é necessário analisar de quem é essa voz. De quem é essa voz? Essa voz é sua? É minha? É de mais alguém lá do passado? Porque se a gente não controla e não analisa e não se questiona, a gente não sabe de quem é essa voz. Então, por isso que é importante tratar essas dores emocionais. Seria muito difícil tratar essa dor emocional sem autoconhecimento. Então, essa aula vai ser justamente para você se questionar, você se analisar e você calcular: será que essa voz que eu estou ouvindo é minha de verdade? Acaba se tornando uma autodefesa involuntária, ficar ouvindo essa voz. Por quê? Porque é melhor ouvir essa voz do que continuar em frente. Essa voz me atormenta para eu não me arriscar. Se eu acabo me arriscando, vou ter medo, vou ter bloqueio, não vou querer avançar. A gente faz de tudo para não se sentir essa dor emocional e a gente está disposto até procrastinar, até enrolar para a gente não arriscar. Em alguns ambientes, como o trabalho, o relacionamento, autoconhecimento, responsabilidade, a gente tem medo e se bloqueia, se trava emocionalmente, porque essa voz acaba vindo bastante na minha mente, tá? E tem muita relação com os traços de caráter, que a gente sabe que são 5 traços de caráter que podem afetar meu emocional. Uma forma de nosso subconsciente me proteger é justamente fazendo ouvir essa voz
que mais alguém falou lá atrás, o que mais alguém me influenciou para eu ficar com medo, eu ficar travado. Às vezes, nossos pais falam sobre algumas dores que eles sentiram com a intenção de nos ensinar, nos proteger, nos ajudar, mas infelizmente essas vozes acabam nos atormentando tanto em sentido emocional que a gente acaba carregando uma carga que é nossa, um bloqueio que não é nosso, entende? Pode ser que para a gente nunca faltou, mas como para eles faltou, essa sensação de medo de que volte a faltar acaba sobrecarregando a nossa vida. Inconscientemente, eu acabo me sabotando. É por isso que vem a procrastinação. Por isso que a gente acaba procrastinando, tendo medo, enrolando para colocar a mão na massa. Por mais que eu tenha capacidade, eu tenho talento e eu tenho facilidade para fazer, mas eu mesmo me bloqueio. Por isso que a gente vai fazer algumas perguntas e vamos dar algumas dicas para que você consiga lidar com o emocional. Dicas para evitar essa autossabotagem. A cura interior é algo somente que você pode construir, você pode conseguir. Por isso que essas perguntas, se você quer, pode até escrever num papel e depois ficar refletindo sobre essas perguntas durante o seu dia. Olha só a primeira pergunta. Olhe para o seu interior e se pergunte, ao final, por que eu estou vivendo assim? Será que eu estou feliz? Eu estou satisfeita? Estou satisfeito com minhas escolhas? Por que eu estou vivendo assim? Olha só a segunda pergunta. Por que me prendo tanto a esse passado que me machuca? Por que será que eu estou tão pendente desse passado? Será que eu ganho alguma coisa com isso? Será que eu ganho a aprovação de mais alguém? Será que de verdade mais alguém promete me dar acolhimento se eu vivo do jeito que, com esse medo que eles colocaram aí atrás? Porque, olha só a terceira pergunta, por que ainda não consigo me curar dessa dor? Será que inconscientemente eu gosto dessa dor? Será que eu me permito viver com essa dor para continuar ficando num perfil inferior, como culpado, coitado? Será que isso que eu ganho? Pergunte-se a si mesmo. Pois somente você consegue achar a resposta a essas perguntas. Permanecer em um ambiente ruim que ativa algumas dores emocionais pode ser uma escolha inconsciente. Por que a gente colocou isso aqui? Porque se você não está feliz com suas escolhas, e mesmo assim, esse ambiente, você percebe que esse ambiente te influencia a fazer escolhas erradas, a procrastinar, a você não conseguir avançar, será que você mesma ou você mesmo se permite estar nesse ambiente de forma proposital, de propósito, para a gente não crescer, para a gente não sair? Por isso que o nosso sofrimento emocional pode ser de verdade uma escolha. Será que pode de verdade ser uma escolha? Olha só o seguinte slide que a gente preparou aqui para você. Algumas podem sim. Você precisa ter autoconhecimento sobre sua pessoa para dominar e controlar suas emoções. Deixar de ser vítima dos seus pensamentos e emoções que acompanham você desde a infância. Aquilo que nos determina para a nossa vida tem um poder surpreendente. Sem perceber, eu posso estar repetindo alguns comportamentos que lá na infância eu tinha. Me fazer do coitado, do coitada, de culpado, de salvador. Então, sem perceber, eu acabo repetindo alguns comportamentos que lá na infância me davam reconhecimento, colo, carinho. Alguma coisa que eu fazia lá na infância me dava um retorno lá na infância. Mas agora a gente já não é mais criança. A gente já é adulto. Determinar que você vai ser bem-sucedido, independente das suas palavras contrárias ou e batalhe para que aconteça isso. Você tem que negociar com você mesma, com você mesmo, para lidar com aquelas dores emocionais, com aquelas cargas emocionais, fazendo as perguntas anteriores que a gente fez. Se você não se pergunta, se você não se questiona, você nunca vai achar
a resposta da sua vida. Será que você está vivendo no piloto automático? Será que, de certa forma, você está vivendo a vida que mais alguém planejou para você e não que você planejou? Será que você está se permitindo viver sua vida? Olha só a pergunta que a gente colocou aqui no final. Se pergunte, por que eu escolhi viver esta vida de forma que eu estou vivendo? Da forma que estou vivendo? Será que foi uma escolha minha? Ou foi uma escolha do meu inconsciente viver do jeito que eu estou vivendo? Será que eu tenho vontade de sair da situação ou não? Olha só o seguinte slide. Eu tenho muita vontade de melhorar, mas mesmo assim eu não consigo. O que que eu faço? Olha só a pergunta que estava aqui, filtrada, colocada de forma estratégica para você de verdade se questionar. É a lei da reação. Tudo aquilo que nós plantamos, em algum momento nós vamos colher, tá bom? Produza uma força determinante dentro de você e faça uma ação para que isso aconteça. Então, se de verdade você está cansada, você está cansado de não ter clientes, de brigar com seu marido, com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, então faça coisas para evitar esses conflitos. Não basta apenas idealizar na mente, no pensamento, é necessário também querer agir. Será que de verdade você quer agir ou você só quer reclamar? Infelizmente, muitas pessoas gostam só de reclamar. Não têm capacidade de colocar a mão na massa porque não querem colocar a mão na massa. Será que eu estou repetindo o comportamento do pessoal do passado? Deixe de ser mera coadjuvante da sua vida e passe a ser um protagonista da sua própria história. Pare de repetir o comportamento e a história de mais alguém. Comece a viver sua própria história. Comece a escrever sua história. Se você não está trabalhando para construir sua história, outra pessoa fará isso por você. Será que de verdade você conseguirá se permitir escrever sua própria história? Olha a sua pergunta que a gente colocou aqui no slide. Quem está escrevendo sua história de vida? Como você gostaria de ser lembrado ou lembrada? Como seria o seu futuro? Será que você está feliz com a história que você está construindo? Por que que a gente está perguntando isso? Porque pode ser que você não está vivendo a sua história. Pode ser que você está vivendo a história de mais alguém, que mais alguém te contou. Entende? Por isso que você tem que ter permissão e autorização de você construir sua história, você escrever sua história. Se você não está feliz com sua vida, com suas escolhas, é porque você inconscientemente está repetindo o comportamento de mais alguém que te criou ou mais alguém que reclamou muito na sua vida. Por isso que, infelizmente, pode ser que você está reclamando e está vivendo da mesma forma que aquela pessoa lá no passado. Agora, o ponto é como controlar meus pensamentos negativos. Como controlar meus pensamentos negativos? Justamente trocando esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, que vai dar certo sim. Por quê? Porque você tem capacidade, você tem talento, você tem força, você tem vontade de fazer as coisas, tá? Conhecendo o seu padrão de funcionamento te ajudará a colocar pensamentos positivos dentro daqueles pensamentos negativos que antigamente acabavam te levando a procrastinar, enrolar, não colocar a mão na massa. Você terá um norte, um objetivo para fazer mudanças na sua vida. Se você não faz essas mudanças, então, de verdade, você não tem vontade de viver, não tem vontade de crescer financeiramente, emocionalmente, e sair desse ciclo de escassez. Não vai faltar. Não vai faltar, sabe por quê? Porque você vai colocar a mão na massa. Você vai ter um norte. Você vai ter um objetivo. Para isso, gente, tanto você como as pessoas que estão em volta de você tem que de verdade deixar de marcar, deixar de lado essas marcas negativas do passado que a gente acaba arrastando, né?
Não é porque deu errado uma vez que vai dar errado 2, 3, 4, 5 vezes ou até para sempre. Comece a bloquear todo tipo de pensamento negativo e produzir pensamentos positivos. Somente você pode curar essa ferida. Me conta, faz sentido? Você consegue entender e identificar certinho por que a importância de colocar pensamentos positivos dentro do seu dia a dia? Nestor, não tenho cliente. Nestor, tá difícil. Nestor, não sei mexer no Instagram. Nestor, não sei mexer no WhatsApp. Nestor, não sei. Por que que eu não sei? Porque eu não quero? Porque eu não me permito? Porque eu estou carregando a história de mais alguém e eu não estou permitindo viver minha história? Tudo é possível quando eu tenho vontade, tenho objetivo e estou disposto a mudar minha vida. A pergunta é: você está disposta a mudar a sua vida? Com certeza sim. Por isso que você vai ter que colocar pensamentos positivos, se questionar e tentar sair desse ciclo de escassez. Não vai faltar, por quê? Porque você está disposto a colocar a mão na massa. Coloca aí suas metas a longo prazo, a curto prazo, e dessa forma você vai ter que se desafiar. Quanto mais você se desafia para chegar às metas de curto prazo, você vai ter mais capacidade para chegar às metas de longo prazo. Nestor, onde eu quero estar daqui a um ano? O que eu vou conquistar daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Se você não tem metas a longo prazo e a curto prazo, então, de verdade, você não vai colocar a mão na massa. Você só vai reclamar da sua vida. Me conta, você está disposta, você está disposto a escrever sua história, a viver sua vida? Com certeza sim. Tomara que você tenha gostado dessa aula e coloca aí nos comentários se você gostou, se você gostaria de adicionar mais alguma coisa, que com certeza a gente vai adicionar. Daqui a pouco vamos te proporcionar a próxima aula. Espero que tenha gostado, viu?